Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre reforma trabalhista e terceirização com o Dr. Daniel Zeber. Dr. Daniel, como nós estamos falando, que existe agora essas novas formas de contrato de trabalho, contrato intermitente. Queria que você falasse sobre essas novas formas. Bom, Júnior, vamos lá. Essas novas formas de contrato de trabalho, muitas vezes já existia na prática, mas ela não era regulamentada novamente pela legislação. Até por isso a modernização, né, da CLT que verificou-se, né, essa necessidade de regulamentar esse trabalho. Por exemplo, nas grandes cidades, né, onde muita gente passou a trabalhar em casa pela dificuldade do deslocamento e tudo, então a legislação trouxe o home office, nós conhecemos como home office, mas a legislação disciplinou como o teletrabalho, que é o trabalho em casa, certo? E no trabalho em casa, você tem a possibilidade de trabalhar de casa, certo? Onde você tem o conforto de trabalhar da sua casa e tudo, e você encaminhar, né, as suas tarefas, né, por telefone, por e-mail e tudo, e você não precisa estar necessariamente no local físico da empresa, certo? E o contratante tem também uma certa economia de espaço. Exatamente, né? ele tem uma economia de espaço, de energia, ele de pode equipamento. Exatamente, de energia, no caso do equipamentos, energia, telefone, essas coisas, ele pode acordar, né, com o seu empregado, né, como essas despesas elas serão suportadas, se pelo empregado ou pelo empregador. Eu sou da opinião de que devem ser suportadas pelo empregador, certo? Embora ele vá ter uma economia lá na sua empresa, certo? Porque o empregado está prestando um serviço para ele ali, nada mais justo do que ele pagar conta de telefone, energia do empregado, muito embora a legislação não estabeleça, certo? Quem será responsável por isso? Então isso pode ser disciplinado entre o empregado e o empregador e também por convenção coletiva, que é aquilo que nós falamos anteriormente. No caso de trabalho em casa, o empregado ele não estará sujeito a cumprimento de horário, a jornada que nós estabelecemos. Ele não tem que entrar, por exemplo, às 8, ir almoçar ao meio-dia, entrar uma novamente e sair do trabalho, parar de trabalhar às 18 horas. Ele tem o trabalho, a produção dele para fazer lá, certo? Se ele vai fazer à noite, se ele vai fazer de manhã, isso é um problema dele. O que ele tem que entregar é o resultado para o seu empregador. Como ele não tem que cumprir jornada, ele pode disciplinar, estabelecer o horário que ele vai trabalhar dentro da sua habitualidade, certo? Da sua rotina de trabalho, ele também não recebe hora extra, certo? Então, o trabalho em casa não está sujeito ao pagamento da hora extra, certo? Então, essas são as condições, as principais condições aí do teletrabalho, do trabalho em casa, que nós chamamos. E também tem o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente é aquele trabalho onde você é contratado para uma empresa para prestar um serviço, certo? Em determinado dia, ou em determinado horário, ou em determinado mês, de acordo com a sazonalidade da empresa, de acordo com uma rotina, a rotina da empresa e tudo, ou a necessidade da empresa, certo? Então, vou citar um exemplo. Para o trabalho intermitente acontecer, primeiramente ele deve estar registrado na CTPS, certo? Do empregado, que é um contrato de trabalho intermitente. Ali nas anotações gerais, você registra o empregado, tudo, e nas anotações gerais estabelece lá que trata-se de um trabalho intermitente. E o empregador tem 3 dias, né, para avisar o empregado que o empregado precisa trabalhar em determinado dia. E o empregado tem, no caso, 24 horas para responder, certo? Depois, se eventualmente ele não respondeu, certo? A recusa é entendida, ou a omissão, melhor dizendo, do empregado, ele não respondeu, é entendida como recusa. Então, eu ligo para o meu empregado intermitente e falo, olha, você precisa trabalhar aqui na sexta-feira, certo? Hoje é terça-feira, por exemplo, né? Das 8 da manhã às 18 horas. É possível? Ele tem 24 horas para responder. E se ele não responder, certo? É entendido como recusa. E ele não é obrigado a aceitar,
ele aceita se ele quiser, certo? Então, para ele aceitar, ele tem que ligar para o seu empregador, ou ele aceita na hora, ou ele tem esse prazo e tem que falar, olha, eu aceito, na sexta-feira estarei aí das 8 às 18 para trabalhar. E o empregado, no caso, ele pode ter vários trabalhos intermitentes assinados na carteira de trabalho. Então ele pode trabalhar para o empregador A, para o empregador B, para o empregador C, do D, ele pode ter vários contratos de trabalho, porque isso é a natureza do trabalho dele. Para acabar com... Isso veio para acabar com aquilo que você falou, com a informalidade. A pessoa que faz um bico ali, outro bico aqui, tal. Isso ganha-se o empregador, né? Ganha-se que tem uma pessoa registrada e tudo, ganha-se o empregado que tem o seu registro. O empregado que faz serviço em residência, tipo uma diarista, que é o nome mais comum que se usa, também se encaixa nesse trabalho ou não? Não. Porque já tem um dia certo. Não, então, se você tiver um dia determinado, certo, você descaracteriza essa intermitência do trabalho. Tem que ser um trabalho, que não pode definido exatamente definido uma periodicidade. Se você tem a periodicidade, você descaracteriza o trabalho intermitente. Então aí ela já não será mais desconsiderada. Já se encaixa não será mais considerada como um trabalho intermitente, certo? E cada vez que o trabalhador intermitente, ele ganha, porque ele pode ter vários registros, certo? Tudo que ele trabalha, ele não pode receber, ou melhor dizendo, ele vai receber proporcionalmente ao salário mínimo de acordo com as horas, os dias e os meses que ele trabalhar. E na hora do pagamento, no dia do pagamento... Quase é um horista, ele ganha por hora. Exatamente, ganha por hora, certo? Essa hora proporcionalmente, ou dependendo, ele pode ganhar por hora, por dia ou por mês daquilo que ele trabalhar, certo? E essas horas, ou esses dias, ou esses meses que ele trabalhar, sempre no dia do pagamento, né? No quinto dia útil ali, que ele trabalhar, ele vai receber os dias que ele trabalhou, certo? O 13º proporcional, certo? Aí as férias proporcionais, tá? E o depósito de FGTS também deve ser feito naquele dia, tá? Por quê? Porque ele tem que ter assegurado o recebimento de suas verbas, eventualmente numa rescisão. Então, sempre no final, além do salário, o empregador deve pagar o 13º proporcional, as férias proporcionais e o saldo do FGTS proporcionais. E o depósito, inclusive, do FGTS deve efetuar o pagamento junto à Caixa Econômica Federal. Essas são as condições do trabalho intermitente. Agora, se você contratar uma pessoa para trabalhar de forma intermitente e não convocar essa pessoa durante um ano, ainda que você anote na carteira de trabalho dela e tudo, esse trabalho intermitente ele é considerado nulo, porque você não precisou durante um ano, então ele perde a validade, certo? Então você tem um ano para convocar esse trabalhador e ele precisa trabalhar pelo menos uma vez por ano, certo? Para você. Se não houver essa contratação, esse trabalho, essa caracterização, aí é claro que você não precisa. Se você não convocou o trabalhador intermitente durante 12 meses, é claro que você não vai precisar dele. Isso é para evitar que você contrate uma série de pessoas e nunca convoque essas pessoas para trabalhar. Perfeitamente. Então, doutor Daniel, o que eu pensei aqui durante a sua fala é que aí então vem a possibilidade, num caso desse, por exemplo, ou em qualquer caso, do distrato. Sim. Como é que é os distratos? Como são feitos aí após essa reforma? Bom, na verdade o distrato, né, ele foi criado pela reforma trabalhista também e ele veio para regulamentar o que já existia na realidade, certo? Que era o famoso acordo, né, para ser mandado embora, aquele acordo entre patrão ou empregador e empregado, onde o empregado chegava para o empregador, ou vice-versa também, o empregador chega para o empregado e fala, olha, senhor, eu gostaria de ser mandado embora, o senhor não pode me mandar embora? E aí o patrão, né, muitas vezes mandava embora, eu falava, olha, eu não tenho dinheiro para te mandar embora, eu posso te mandar embora desde que eu pague, né, os acordos informais. Isso, né? Perfeitamente, os acordos informais que eram, infelizmente, considerados nulos pela justiça. Então, o que acontecia?
o empregador ali pagava os 40% da multa, né? Aí dava as guias de seguro-desemprego, dava as guias ali para ele sacar o FGTS e tudo, e depois o empregado devolvia os 40%, né, para o empregador, para poder sacar o seguro-desemprego, para poder sacar o FGTS e tudo. Com a reforma trabalhista, criou-se o distrato da rescisão contratual. O que é o distrato? O distrato é a possibilidade de você fazer esse acordo formal, né, de uma forma legal com o seu empregador. Então você chega para o seu empregador e fala, senhor, eu gostaria de ser mandado embora, você não pode me mandar embora, né? E agora, com o distrato, isso é possível. Para o empregador, ele tem um ônus, porque ao invés dele pagar agora 40% de multa do FGTS, ele vai pagar apenas 20% de multa do FGTS, certo? Na questão do FGTS, do saldo do FGTS, o empregado ele só vai poder sacar 80% do FGTS, ele não vai poder sacar o saldo integral, ele só vai sacar 80% do FGTS, certo? Se o aviso prévio ele for indenizado, certo? Ele vai pagar ao empregador apenas 50%. Se ele for trabalhado, ele vai receber lá o aviso prévio trabalhado normalmente, certo? E as férias, o 13º, as férias proporcionais, certo? Também o empregado vai receber normalmente essas verbas. Então, ganha-se o empregador, certo? Que o custo dessa rescisão é menor, ganha o empregado, só que o empregado, além dele receber todas essas verbas e tal, ele não vai poder sacar o seguro-desemprego, certo? Então, o seguro-desemprego, ele não vai poder sacar nessas condições. Entendi. Tá? E ganha... Nada mais justo, né? Exato. Porque esse negócio de seguro-desemprego, infelizmente, vira uma prática de funcionários aí querendo trabalhar alguns meses para poder ter seguro-desemprego. Então, tudo isso, a gente percebe que a reforma ela foi muito criticada, muitas vezes, né? Durante todo o processo de aprovação. Pelo que você está falando, eu não sei, eu enxergo com muito bons olhos, de uma forma que veio realmente a facilitar, a melhorar essa relação, a trazer um desenvolvimento econômico diante dessas facilidades, acredito, né? Ou seja, que nem coisas como você falou, que eram feitas, práticas, que não se tinha leis que regularizassem, agora nós temos, né, a coisa pode ser feita de uma forma regular. Exatamente. E aí, eu sei que muita gente se interessa e é um assunto que é muito importante também. A gente falou sobre terceirização. Agora, precisa ter alguns cuidados, a gente sabe que tem que ter. Quais são esses cuidados para uma terceirização? Embora hoje, né, seja possível, a legislação permita que você terceirize a sua atividade principal, você tem que tomar certos cuidados, né, aquilo que nós falamos no início da nossa conversa. Não é porque hoje é possível você terceirizar que você vai fazer, né, de uma forma que possa te trazer um passivo trabalhista ou um prejuízo, né? Você tem que verificar. A lei da terceirização, ela fala sobre a idoneidade financeira da empresa terceirizada. Você tem que verificar, buscar as certidões, por exemplo, de recolhimento de INSS dessas empresas, buscar o recolhimento de FGTS dessas empresas, verificar se essa empresa ela não pode ser uma MEI, uma microempresa individual, ela tem que ser uma pessoa jurídica, certo? Com no mínimo 2 ou 3 empregados, certo? Especializado na atividade que você vai terceirizar. Você não pode terceirizar para um microempresário individual, porque você descaracteriza. Você não pode terceirizar para um empregado autônomo, certo? E aqui no Brasil nós só temos 4 profissões de autônomo. Você deve solicitar para essa empresa, né, essas certidões que eu falei para você, o contrato social da empresa. No acompanhamento dessa empresa, você pode solicitar para essa empresa a guia GFIP, que é a guia de recolhimento do FGTS, a RAIS, que é a guia de recolhimento do INSS, certo? A ficha de empregados dessa empresa terceirizada, para você ter o cuidado. Porque se você não tomar esse cuidado, e se a empresa terceirizada
deixar de pagar os seus empregados, você, né, que foi o tomador de serviço, né, aquela pessoa que terceirizou, vai ser responsável por pagar todas as verbas trabalhistas e previdenciárias dos empregados da empresa terceirizada. Então é super importante você fazer o aconselho, né, ou se consultar com um advogado, certo, que possa te dar todas essas condições, né, para você fazer uma boa terceirização que não vai te dar problema lá na frente. Que bom, doutor Daniel. Foi muito bom, a gente terminou, acabou o nosso tempo aqui e eu quero agradecer a tua presença. Eu acho que foi muito importante, passando essas informações que são, né, recentes, atuais e que vão realmente melhorar a nossa relação entre o trabalhador, né, e o empregador. Júnior, eu que agradeço a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser prestar algum esclarecimento, eu poderia deixar o meu telefone, né? É o 3622-6336, ou se você quiser visitar o nosso site, né? www.zeberadvogados.com.br e estou aqui à disposição, se houver mais alguma dúvida. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a atenção e a audiência dos telespectadores aí. Que bom, e até um próximo programa, #Projetos.